Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal tutorialmaster.com.br, Bruno Alecrim falando, e esse é um vídeo bem bacana, cara, porque eu vim fazer um remake de uma gravação que eu já fiz recentemente sobre contraste de cor e a importância que tem esse assunto sobre cor especificamente. Por que eu tô fazendo esse remake? Por dois motivos. Primeiro, cara, que você praticamente não vai achar nada na internet falando sobre esse assunto. O segundo é simplesmente pelo fato de que eu navegando esses dias, eu achei essa imagem que é muito interessante para explicar o assunto. Falei, cara, então eu vou gravar de novo. Quem não viu vai ter mais uma oportunidade de assistir e quem já viu vai ter a oportunidade de reforçar a compreensão sobre esse importante assunto. Como eu já disse, estou falando sobre contraste de cor. Essa imagem aqui, você pode perceber que tem três ilustrações que elas são iguais, onde basicamente a variação de uma para outra está justamente nas cores, certo? O contraste das cores. O texto está em inglês aqui, mas não se preocupa que basicamente ele está dizendo aqui que você tem um bom contraste de cor. Agora, deixa eu só fazer um adendo importante. Quando eu falo contraste, por exemplo, cor fria, cor quente, isso é o contraste, né? Contraste entre uma cor e outra. Então o azul e o vermelho é um contraste, o verde e o laranja é um contraste? Sim. Tá correto? Tá correto. Mas não é apenas o contraste da cor que a gente precisa para ter bons resultados. É interessante quando você considera contraste também de outros valores da cor, porque a cor não é apenas a cor também é a cor, ela também tem as informações de saturação, níveis de saturação, ou seja, quanto saturada aquela cor é ou não. A gente também tem valores de brilho dessa cor, se essa cor tem muito brilho ou não, ou seja, clara ou escura. Ou seja, a aplicação ideal das cores para que você tenha leitura e contraste, o que é uma característica essencial, é importante que venha ter mais do que apenas a cor contrastando, mas outros valores que eu já falei também da cor contrastando. Já como eu já disse, já gravei um vídeo sobre esse assunto, esse vem agregar mais informação. Deixa eu apenas fazer um comentário que vale muito a pena, cara. Nós lançamos um curso sobre combinação cromática fantástico. Ele é um curso bem compacto, bem objetivo, online, já está disponível. Se você teve alguma vez dificuldade de trabalhar com cores, se você sente que tem que melhorar essa percepção sobre as cores, e se você, por um motivo qualquer, cria suas artes e escolhe as cores aleatoriamente, meu amigo, as chances são que você está escolhendo as cores de uma maneira equivocada. Mas você fala, mas como assim eu fico satisfeito com as cores que eu uso? Pô, parabéns, mas não significa que é as melhores combinações. Porque a verdade é que escolher as cores todas de um único trabalho corretamente é praticamente acertar na loteria. Porque são milhões de possibilidades de combinação diferentes, certo? E os modelos de combinação cromática, que o curso tem como foco isso, não apenas isso, mas o foco é trazer para você os modelos de combinação, como criar paleta, enfim, como aplicar de uma maneira interessante na sua arte. Quando você tiver esses modelos, você vai continuar escolhendo as cores. Só que ao invés de escolher uma em 1 milhão, você vai estar trabalhando com uma seleção de cores já pré-definido, o que vai favorecer muito o resultado, tá? Então fica aqui o convite, porque se você quer aprender sobre esse assunto, cara, vai me agradecer pela oportunidade. O curso está muito interessante. A verdade é que é um curso inédito no Brasil. Quando eu decidi fazer esse curso, eu pesquisei para saber quais eram os cursos que tinham disponíveis, eu simplesmente não achei. Lógico, existem alguns cursos de cor até interessantes, mas que tivesse essa abordagem bem prática e bem objetiva, eu simplesmente não achei mesmo. É um curso inédito, tá? Então vá lá e você vai me agradecer pela oportunidade. Voltando aqui no vídeo, o que acontece é o seguinte. Então a gente pode perceber que as mesmas cores, porém valores diferentes, que vem reduzindo o contraste. Então, o que está escrito em inglês é justamente isso. Aqui tem um ótimo contraste, aqui tem um contraste razoável, bom, e aqui tem um contraste bem comprometido, que não é nem um pouco indicado. Aí fica uma dica, que eu já tinha mostrado no outro vídeo, que vale a pena reforçar, que uma maneira de você... Esse exemplo que está aqui na tela, ele está bem exagerado, né? Para justamente evidenciar o problema, certo? Então, numa situação do dia a dia, de repente as variações são mais sutis e de repente não fica tão claro para você. Mas aí tem uma sacada bem bacana de como que você pode rapidamente identificar se ali tem um bom contraste. Não apenas a cor, mas os valores de brilho e saturação estão bem contrastantes uma cor para outra.
O que eu estou falando? Basicamente você vai pegar essa imagem aqui e você vai converter ela em preto e branco, apenas para você poder ter, excluir as cores. Lembra que eu falei? Você não é o contraste apenas das cores, tem que contratar, não é o contraste apenas das cores. Você tem que vamos lá, corrigindo. Você vai ter que fazer o contraste. Então, basicamente, a gente vai colocar as cores em preto e branco para separar as cores, na verdade. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é simplesmente tirar as cores de cena para que a gente possa olhar os outros valores que também estão embutidos ali, mas que não estão tão evidentes. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente converte essa imagem temporariamente em preto e branco. Para fazer isso, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou clicar aqui, Layer Adjustments. Na versão em português é ajuste de camada. Aí você vem aqui e clica em matiz e saturação ou Hue Saturation. Pum, ele vai abrir aqui a janela Properties, propriedades, e a gente tem matiz, saturação e luminosidade. A gente vai neutralizar as cores arrastando a saturação toda para cá, né? Para botar zero cor, né? Então a gente vai colocar tudo para a esquerda e aí a gente vai poder fazer uma análise da mesma imagem sob essa perspectiva onde a gente exclui as cores apenas para ver o contraste que tem sobre os outros valores da cor. Então você pode perceber que a imagem à esquerda tem um contraste muito interessante, a direita realmente tem um contraste adequado, mas você vê que já está reduzido, e a direita você vê que é um contraste bem reduzido mesmo, tá? Bem pobre aqui, essa solução cromática, digamos assim. Então essa dica, cara, ela é bem pontual, mas ela ajuda bastante, porque eu, antes de saber disso, ficava justamente na dúvida, pô, como é que eu vou fazer e tal, até que um dia, num dos artigos de internet, não lembro aonde, veio essa dica, surgiu, eu falei, cara, que legal. Então, toda vez que você quiser fazer uma análise da cor, mas analisar valores que não são necessariamente o valor da cor, mas sim o valor do brilho, o valor dessa... Você pode, que é basicamente o brilho, na verdade. Você tira a cor de cena temporariamente, né? Nesse caso, existem várias maneiras de fazer isso. Eu fiz aqui através do comando matiz e saturação. Aí você vai perceber que tem cores que vão praticamente sumir, que elas ficam praticamente idênticas uma à outra. A cor pode ser diferente, mas se ela tiver exatamente o mesmo valor de brilho, cara, a chance que ela vai ficar muito parecida, sem contraste, tá? E isso é um problema. Principalmente quando que você pode identificar isso como sendo um problema. As cores na tela do computador, elas são criadas através da luz, né? Porque o monitor são fusíveis de luz que se acendem. Então a cor que você vê na tela do computador, esse vídeo que você está assistindo, é nada mais nada menos que luzes acendendo. E a luz, cara, brilha, naturalmente. Já o papel, ele não brilha, não tem luz própria, tá? E nem a tinta do papel também não tem luz própria. A única coisa que o papel faz, no máximo, é refletir a cor. Mas, normalmente, o papel ele reflete com uma carga bem menor, ou seja, ele recebe a cor, a luz, e ele pode refletir, mas com menos potência, tá? Isso, logicamente, varia da propriedade do papel que você estiver usando, né? Se for uma superfície reflexiva, ele praticamente reflete tudo, né? Como o espelho, por exemplo, mas não é o caso, certo? Então, o que eu quero dizer com isso é, quando você vê uma cor no computador e ela tem um contraste bacana, quando você imprimir, saiba que esse contraste vai diminuir. Quando você vê uma cor no computador que ela tá super brilhosa, lá, bonitona, cintilante, saiba que quando você imprimir, esse brilho vai diminuir. Quando você vê uma cor super acesa, quando você colocar no papel, ela vai ficar mais opaca, cara. Resumindo, tudo que está na tela do computador tende a ter mais brilho, mais vida, porque são luzes emitindo a cor. E no papel não emite luz. Então, você tem que considerar isso, porque na tela o contraste tem que ser acentuado, além daquilo que você espera no papel. Para quando tiver no papel, ele tiver imprimido da maneira que você espera. Não estou dizendo que você vai explodir o contraste, detonar o contraste na tela, não. Ele continua, a diferença ela é sutil, tá? Mas é importante que você considere. Então essa dica visa justamente você primeiro entender essa questão que as cores, para funcionar bem, elas precisam, além de contrastar a cor uma com a outra, né? Existem modelos de combinação cromática que falam sobre isso. Inclusive, fica mais uma vez o convite para você acessar a nossa página de curso. Tem o curso Color Pro, curso fantástico, cara. O curso está bem bacana e inédito no Brasil. Vá lá e você vai me agradecer. Pum. Além da cor
tem que contrastar uma com a outra. Os valores de brilho também é interessante que contraste para que você tenha uma boa aplicação, seja na web, seja no vídeo, seja numa impressão, seja em qual for a aplicação que você vai fazer dessa arte. Beleza, galera? Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Se gostou do vídeo de alguma maneira, deixe essa contribuição também, cara. Muito obrigado, porque é critério de qualidade para o Google, tá? Então, dá aquela curtida lá, clique. Obrigadão mesmo. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado a gente até aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Abraços!